Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou falar hoje eu não vou falar especificamente sobre, mas vou trazer um contexto em que envolve o que nós estamos a viver hoje em dia. Portanto, eu estou a gravar isto em abril, nós estamos próximo do 25 de abril aqui em Portugal. E eu estou a gravar no sábado que antecede à Páscoa, que eu não comemoro a Páscoa, porque eu não sou católica, eu não sou cristã. Mas eu sei que muita gente comemora, mas enfim, só para vocês saberem, contextualizarem, vocês na vossa cabeça, cronologicamente, saberem onde é que nós estamos. Mas eu hoje vou misturar aqui um bocadinho política com religião. Não tem como eu não falar sobre isso, não é? Eu não vou falar especificamente sobre política, mas eu vou falar do facto da política estar envolvida com a religião. E o facto de eu achar ter certeza de que isso é a receita mágica para haver o precipício, para se abrir um buraco negro e nós sermos todos engolidos por esse buraco negro, não é? Então, à parte de ideologias políticas que eu percebo que há uma ideologia política mais próxima da espiritualidade, não é da religião, não é do catolicismo, mas eu sinto que há uma ideologia política que está mais próxima de uma espiritualidade, uma espiritualidade que eu vejo, que obviamente é a esquerda, vou falar aqui escancaradamente, não é? Que é para depois levar com as pedrinhas, não é? Mas eu vejo que há, e não é toda a esquerda, atenção, é ideologia, não estou a falar de partidos, eu estou a falar de ideologia, que é uma ideologia muito mais voltada para aquilo que eu vejo que a espiritualidade é, a verdadeira espiritualidade, que não é religião, ok? Não confundam religião com espiritualidade. E eu vejo aqui uma outra ideologia, que é mais à direita, que também não são todos os partidos, não são todas as pessoas, mas eu vejo uma ideologia mais à direita, não é? Porque infelizmente isto está polarizado, não é? Sendo que na virtude é que está aliás, o meio é que está na virtude, não, a virtude está no meio, é isso, estava a falar certo. Mas o que eu vejo aqui é que as pessoas estão muito polarizadas e depois há muitos discursos de que se é de esquerda não pode ter isto, se é de direita não pode fazer aquilo, e não é bem por aí, né? Então o que eu vejo hoje é que há e sinceramente para mim hoje em dia, se me dizem assim, se a pessoa diz assim, eu sou católica, eu sou cristã, eu já fico com o pé atrás, ok, então mas e ideologia política é o quê, não é? A maioria das pessoas são de direita, vão para a direita. Ou então quando me dizem assim, eu sou de direita, eu já torço assim o nariz e já penso, e já pergunto, ok, então e qual é a religião? Normalmente é católica ou cristã, não é? São católicos / cristãos. É isso, não são todos, obviamente, mas do que eu me tenha percebido, eu já estou com o pezinho atrás. Porque eu sinto que há uma grande intolerância, e por isso é que eu digo que quem mistura política com religião, que eu sinto que são os de direita, desculpem quem é, mas é isso que eu sinto isso, religião católica especificamente, o que eu sinto é que quem mistura a política com a religião não vai acaba por ficar intolerante, porque acredita que essas crenças, por isso é que eu digo que a maioria são católicos, porque impingem a sua fé, a sua religião a outros, que foi o que aconteceu desde as cruzadas até agora, e continua a acontecer essa merda, desculpem os termos, o palavreado, mas eu fico mesmo irritada, os meus chakras aqui em cima estão todos arrepiados. Entenderam? Aqui, ó, o meu chakra coronário está aqui todo arrepiadíssimo. Mas eu sinto que quem está voltado para a direita está muito, conecta muito com a religião. E se há uma coisa, agora eu não vou falar, não estou a falar especificamente que há que é esta ou aquela ideologia. O que eu acredito é que a política, eu não acredito na política, não, pelo menos não é que se faz, eu não acredito no que acontece hoje em termos políticos, mas quem está na política é quem trabalha, quem está no governo, quem é deputado, quem está na política e vive da política, que também não deveria de viver de política,
não deveria ser uma profissão, devia ser outra coisa. Que existe a espiritualidade, não é? Outra coisa, enfim. Mas o que eu sinto é que nunca se deveria de misturar as crenças religiosas, ok? E uma das coisas é essa, é não impingir a fé, a religião a outras pessoas. E por isso é que eu digo que os ideais de esquerda estão mais, ou como queiram dizer, os ideais comunistas estão mais, os ideais, eu não estou a falar de partido novamente, estão mais aproximados de uma espiritualidade, não é religião, da espiritualidade, do que propriamente os ideais capitalistas ou aquilo que nós vemos hoje em dia, ok? E vocês podem pôr aí no Google e googlar, sei lá, dar um Google e vocês vão ver os ideais comunistas e vocês vão ver de facto que estão muito próximos do que seria a espiritualidade, do que seria um planeta de regeneração, um planeta feliz, um planeta puro. Vocês vão ver ali que está muito mais próximo. E o que eu vejo hoje em dia, e aqui em Portugal nós estamos a viver aqui em Portugal, no mundo, mas falar de Portugal, não é? Estamos numa instabilidade económica, mas política também, porque não há um que se aproveite. Entenderam? Então, aqui em Portugal, desde que eu me lembro por gente, por ouvir falar de política e ouvir as pessoas a falarem de política, isto alterna sempre entre PS e PSD, né? Portanto, um socialista com um mais à direita. E hoje em dia está tudo tão polarizado que agora nós estamos a ver aqui o radical. Isso é perigoso, tanto de um lado como do outro. Nós estamos a ver aqui o radicalismo de um lado e do outro, mas aqui em Portugal eu não vejo tão radical à esquerda, que eu acho que para contrapor falta alguém espevitado igual à direita radical que está aqui a surgir, não é? Que está aqui a emergir. Enfim, não falando sobre isso, mas já falando, o que eu sinto é que a religião nunca deveria estar envolvida. Vocês, fugindo aqui um pouco ao Ocidente, vocês vão ver no Oriente e vocês vão ver que muitas atrocidades estão a ser feitas, portanto, principalmente direitos de mulheres e de minorias, direitos humanos, que já estavam à partida garantidos, não estão mais garantidos, porque a partir do momento que há uma crise que envolva pessoas terem mais direitos, estes direitos das mulheres, estes direitos de minorias, os direitos humanos são tirados. Há um retrocesso. Dá para perceber? Então, na minha visão, jamais, eu vejo isso, por exemplo, aqui com o Presidente da Câmara, de onde eu vivo, e deve ter em mais zonas, em que eles frequentemente tiram fotografias e vídeos de quando eles vão à missa, de quando eles participam de uma procissão, e isso não está errado, porque pode ser a fé deles, mas uma coisa é eu fazer isso na minha vida privada, outra coisa é eu trazer isso a público. Para quê? É para mostrar e é engraçado que eu vejo esse movimento a acontecer atualmente. Se eu falar de Deus, se eu falar de cidadãos de bem, se eu falar que são conceitos muito conectados com o catolicismo, com a religião, portanto, eu vou ter muito mais pessoas que talvez comprem de mim, não é? Pessoas a quem eu possa vender, em quem eu possa ter influência, e de alguma forma eu vou conseguir tirar algum lucro, e vocês entendam de lucro variedíssimas coisas, incluindo dinheiro, o pilinho, a abóbora, não é? Pronto, este aqui, entendem? Então, hoje em dia, eu vejo acontecer isso, e eu sempre fui contra um Presidente da Câmara, ou um Primeiro-Ministro, ou um Presidente da República, mostrar de uma forma, como se fosse campanha, que vai à missa. Ele pode ter essa crença no particular, mas não misturar com a vida política, entendem? E o que eu vejo acontecer é isso, é que as pessoas misturam. Eu vou colocar na página do Facebook da cidade, não é? Que eu, enquanto Presidente da Câmara, vou à missa ou participei da procissão e estou lá, mas se calhar se eu, enquanto Presidente da Câmara, se for, sei lá, uma celebração de alguém que não, de uma outra religião, eu já não vou participar, eu já não vou lá ver, eu já não vou lá homenagear. Está para perceber onde é que eu quero chegar? Pronto. Da mesma forma que, se há um Estado
que é o caso do Estado português, até onde eu saiba, não é? Que se diz laico, jamais poderiam haver os feriados católicos apenas. Entenderam? Ou tem que ter feriados para todas as religiões que estão aqui, ou então não tinha nenhum feriado religioso para ninguém. Entenderam? Embora aqui Portugal, ainda, apesar de ser laico e não estipular que é esta religião, como acontece em alguns outros países, há uma mistura dentro da cultura e dentro da sociedade que ainda é católica. Dá para perceber isso? E há uma mistura dentro da política também. E eu sigo aqui um canal específico, que é o Sobrevivendo na Turquia. Já sigo há muitos anos. Há muitos anos. Para aí desde 2017, 2018. Que ela fala especificamente dessa mistura. Ela fala da Turquia, que a Turquia também é laico, portanto não tem uma religião imposta, mas a cultura, a forma, a sociedade como se mexe, ela ainda é muçulmana. As vivências, como as famílias são estruturadas, as dinâmicas são estruturadas, ainda é muçulmana, islâmica. Embora não seja talvez tão forte nas grandes capitais ou grandes cidades, mas está lá intrínseco, é como aqui em Portugal. Entendem? Então quando vem gente de fora, imigrantes, não é, que também é o discurso misturado, tudo misturado com a religião, com a política, quando há alguém de fora que vem, alguém que vem de fora e que se estabelece aqui, que vem de uma outra realidade que não é tão conservador, porque sim, nós aqui somos ainda conservadores, não todos, não é? Eu não me considero conservadora, mas, longe disso, mas está intrínseco, percebem? Porque a cultura, a sociedade, a forma como as pessoas, a dinâmica entre as pessoas, a forma como as pessoas se relacionam, como fazem a relação, ainda tem bases fortes católicas. Pauta-se muito nas bases católicas. Eu não tendo religião e tendo um bocadinho de ranço do catolicismo, tendo só um bocadinho de ranço do catolicismo, por tudo o que ele representa e representou e representará, eu vejo que por me ter sido impingido o batismo, por me ter sido impingido a catequese, por me ter sido impingida a primeira comunhão, a comunhão solene, eu vejo que eu tenho muita coisa ainda que desconstruir em relação a isso, porque as pessoas com quem eu convivo são católicas e tem pessoas que vivem muito isso. Eu vou-vos dar aqui um outro exemplo. Esta semana estava a conversar com uma grande amiga minha, que ela não vive aqui comigo, portanto nós vemos-nos pouquíssimas vezes ao ano, mas nós falamos praticamente todos os dias, e ela não acredita em Deus, não acredita em nada. Ela não acredita sequer em espiritualidade. Ela só começou a acreditar porque ela teve um problema com a sogra. Não é que a sogra gosta de fazer determinadas coisas, né? E ela começou a acreditar porque houve uma colega de trabalho que disse: olha, vai a tal sítio porque aí tem qualquer coisa esquisita. E ela foi a tal sítio e ficou a saber que a sogra lhe fazia coisinhas, não é? Fazia umas coisinhas, uns pauzinhos para ali pipi, entenderam? E ela só começou a acreditar um pouco mais quando isto aconteceu. Então eu só me sentia à vontade para falar que eu tinha alguma coisa de espiritualidade quando ela me disse isto, porque até aí eu nunca falei de espiritualidade com ela. E esta semana nós estávamos a falar sobre a Páscoa e tudo mais, e eu disse-lhe já que eu não comemorava a Páscoa e tal e coisa. E eu perguntei-lhe na quinta-feira, né, quinta-feira que antecede à suposta Sexta-feira Santa, e perguntei-lhe: o que é que vocês fazem nestes dias? O que é que vocês fazem na Sexta-feira Santa? O que é que vocês fazem? E ela disse-me que lava os pés, faz a ceia do Senhor, que não sei o quê, faz não sei, a ressurreição não sei das quantas. E eu fiquei a olhar e eu nunca fiz nada disso. Eu nunca, mesmo quando eu estava na catequese, mesmo quando eu tinha uma vida religiosa mais ativa nesse sentido, eu nunca fiz nada disso. E achei curioso porque ela, não acreditando em nada, ela segue tudo.
Ela faz tudo, ela vê todos os dias lá os programas que dão lá num canal de televisão que fala sobre isso, dos filmes que passam, sobre algumas passagens bíblicas. Ela vê tudo, ela faz tudo bonitinho. E fiquei a pensar, como é que uma pessoa que não acredita em nada, porque eu digo ela, o pai dela também que também não acredita em nada, mas como é que uma pessoa que não acredita em nada, que ela própria diz, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada disso, como é que ela faz, ela segue a Páscoa desta forma? E agora começou a chover. Não foi chover, isto é granizo. Portanto, são umas bolinhas de gelo que caem. É isto, estamos assim. Eu acho que se enganaram no botão da primavera e trocaram pelo botão do inverno, não é? Que só pode. Enfim. Entendem? Então, o que eu vos quero dizer é isto, é que apesar de à partida nós sermos, o país pode ser considerado laico, tem muita coisa católica intrínseca, enfiada, desculpem o termo, envolvida, está tão na pele, que quem não acredita, segue. E reparem, eu para mim não era feriado, não, para mim, entendem, é cagativo, vou colocar assim, é mesmo essa expressão que eu vou usar, enfim. Para mim não interfere em absolutamente nada, mas como eu vivo num sítio que ainda está muito intrínseco, eu tenho que seguir, eu tenho que olhar, porque tem a parte do comércio, as pessoas fazem feriado, porque as pessoas fazem determinadas ritualísticas, e eu, por respeito, que às vezes eu não vejo esse respeito de lá para cá, por respeito, eu não faço determinadas coisas também, entenderam? Eu não, como é que eu vou explicar? Eu não digo determinadas coisas. Estávamos a conversar, ela a falar sobre a minha amiga, a falar sobre as passagens bíblicas e não sei o quê, e a vontade que me deu de responder foi, se vocês interpretassem de forma séria a Bíblia, vocês ficariam horrorizados e deixariam de fazer essas macacaiadas todas. Mas eu sei, se calhar se fosse noutra altura, que não tivesse nenhuma festividade, eu diria isso, mas como está nesta festividade, que para ela, embora ela não acredite em nada, estão a ver a incoerência, né? De estar tão intrínseco, que ela até leva os filhos para a catequese, entendem? Pronto. E por respeito à crença dela, eu não disse nada, mas era a vontade que eu tinha era de espetar com isso, porque é incoerente. Se ela não acredita em nada, para que é que ela faz isso? Para que é que ela segue a Páscoa? Para que é que ela faz tudo bonitinho? Entendem? Pronto, é incoerente. Assim como, que é o que eu vejo também que ia acontecer nos finados, que a maioria das pessoas nos finados lembra-se de ir ao cemitério, vai com o cabelo todo arranjadinho, pelo menos aqui na zona que eu vejo, não é? E vai tudo dar à língua para saber a vida uns dos outros, não é? Vai arranjar o cemitério, as sepulturas e não sei o quê, para o dia dos finados. E durante o ano é só descascar, é só maltratar, falar mal, é só desejar o desviver de pessoas. Não tem coerência, entendem? Então, o que é que eu quero dizer? Que a prática espiritual religiosa nunca, jamais deveria estar envolvida na política, porque se há, e eu batalho isto todos os anos, em maio, espero que vocês me consigam ouvir agora bem, porque está a cair um pé d'água. Conseguem ouvir? Nós estamos na primavera, nós estamos a caminhar a passos largos para o verão e estamos assim. Está frio, há ventania, o do ano não era de Ançã, então está aí, o Sr. Beninho, que é o meu cãozito, gigantesco, não é? Porque ele é de porte grande, muito grande. O Sr. Beninho assustou-se, foi para o quarto agora. Estou na sala, ele foi para o quarto. Enfim. Vamos voltando. A política jamais deveria estar envolvida com a religião, porque eu não posso dizer que determinadas pessoas têm que ser determinada religião, entendem? Então eu tenho que ter... Ok, está assustador agora. Assustador agora. Eu tenho que ter a capacidade de
aceitar que nem todas as pessoas vão ter a mesma crença e eu tenho que saber criar leis e governar um país, estamos a falar de política, não é? Onde as minhas crenças particulares não podem invalidar ou não podem proibir outras pessoas de terem outras crenças. E por isso é que eu digo, e eu tenho certeza disto, que a religião jamais poderia estar envolvida com a política. Entenderam? Então, se eu acredito, isto tem várias pautas aqui, várias camadas, várias coisas que nós poderíamos falar, mas eu jamais posso dizer que uma pessoa pode ou não pode fazer o que quer que seja com o próprio corpo, só porque eu, na minha crença religiosa, não acredito nisso, ou vejo pecado nisso. Eu vejo pecado, mas a outra pessoa não vê. E eu não posso governar um país nesse sentido. Entenderam? Isso seria o livre-arbítrio que talvez tínhamos, talvez não tínhamos, mas entendem o que eu quero dizer? Enfim, acho que era isto. Eu divaguei aqui bastante, mas acho que passei aqui os pontos que eu queria passar aqui. Não sei, vocês digam o que é que vocês estão a achar do que está a acontecer no mundo, porque o que eu percebo é que há um império religioso de uma determinada religião, mas uma específica, que vocês sabem qual é, e que está aqui há mais de 2000 anos, não é? Está a fazer 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, e que de alguma forma, enfim, tem muita coisa sanguinária pelo meio, sabem? Tem houve muita coisa, estou-me a arrepiar toda. Muita coisa envolvida, muita invasão, entenderam? Tem muita invasão envolvida, pessoas que desviveram porque não aceitaram aquela religiosidade, aquela fé, que é que se pode chamar fé, entenderam? Tem muita coisa, muitas camadas aqui, e que talvez não seja o vídeo, mas que ainda na altura que os descobrimentos, entre aspas, não? Os descobrimentos aconteceram, tinha muita mão do clero, que é a igreja, né? Que era a religião católica, e por isso é que eu digo que de cristão não tem nada, não tem absolutamente nada, e tinha o aval, entenderam? Assim como várias coisas, saiu uma notícia, eu hoje estava a ver uma notícia no TikTok, aliás, estava a ver, passou uma rapariga, uma miúda, ou sei lá, uma mulher, que estava a falar de uma notícia que eu não atentei, não vi a notícia, portanto eu não vos posso explicar a notícia, não posso dizer qual é o corpo da notícia, nem nada do género, mas dizia basicamente que o Papa concordou junto com o Presidente da República, que neste momento é o Marcelo, não é o senhor Marcelinho, que é do povo, entre aspas, não é? Não é? Socorro. Mas acordaram entre eles os dois de preservar, não é? Determinados, qual é a palavra que eu posso utilizar aqui sem usar a palavra? Determinadas coisas que não eram supostas serem feitas, entenderam? Que é como fazer coisas com os corpos de outras pessoas, entenderam que é coisa? Pronto, é isso. E eles acordaram que essas coisas menores, entre aspas, outra vez, deveriam de ser perdoadas. O Papa junto com o Marcelinho, que é o Presidente da República no momento em que isso aconteceu. E, portanto, as pessoas, determinadas pessoas de determinada partes da sociedade, não civil, poderia ter esse perdão, entre aspas, outra vez, porque era uma coisa menor, entre aspas, outra vez. E é o que eu vos digo. Entendem? É incoerente todo... A forma como a política está tão amantizada, é essa expressão que eu quero utilizar, amantizada com a religião católica específica, que ainda comanda, que ainda perpetua ou permanece ou mantém vivo o Império Romano. Portanto, ele ainda não foi abaixo, o Império Romano, ele ainda está aí, porque o catolicismo é uma religião romana. Entenderam aqui a coisa? Pronto, então tem muitas camadas isto. E teve o aval na época dos descobrimentos, entenderam? De coisas serem feitas.
Entenderam? Se vocês forem ler os romances mediúnicos, vocês vão ver isso, vão ver que a crença em que havia uma parte da sociedade que era o clero, que era tão, portanto a gente está a ver como era estruturada a cultura, a sociedade naquela época, não é? E não estou a desfazer o que foi feito, entenderam? Mas é só para vocês entenderem o peso que tem a religião, esta específica. E eu estou-lhe a dar forte da religião, né? Pronto, enfim. E se vocês forem ver e a ler alguns romances mediúnicos, vocês vão ver que tem vários relatos de pessoas que eram vivas naquela época e que relatam a história de vida. Os padres que estavam junto com os senhores nas fazendas no Brasil, que autorizavam que coisas fossem feitas, entenderam aqui a proporção que onde vos estou a levar, que coisas fossem feitas com mulheres negras, entenderam? Nós estamos aí, nós estamos a caminhar para aí, nós estamos a repetir essa história. Entenderam? Nós estamos a repetir palavras daí, nós estamos a repetir pensamentos, nós estamos a repetir, e essa história é mais remota, é mais longínqua, mas nós temos uma muito próxima com esse pensamento. Vocês sabem do que eu estou a falar do Senhor do Bigodinho, não é? E essa história está-se a repetir, entenderam? E já não era tempo disso. Nós, em pleno 2025, não era o tempo de nós estarmos nisto. Nós deveríamos estar a falar, a discutir, a debater outros assuntos. Então, sempre que há a religião, principalmente a católica, com a supremacia capitalista, eu digo supremacia porque nós temos uma pequena percentagem que tem o poder, a influência. E o carcanhol também, o dinheiro também, não é? E quando isto começa a ir para rumos em que talvez seja desconstruído, talvez seja, as pessoas comecem a ver que as coisas não são bem assim, o que acontece é que há o que nós estamos a ver agora, e há os direitos básicos, humanos, das mulheres, das minorias, que as minorias todas juntas não são minorias, são a maioria, só isso. E acabam por ser postos de parte, e depois há estes negócios amantizados entre religião, entenderam? E politicagem, entenderam? Eu estou a arrepiar-me toda aqui. Então é isso, eu sinto que, eu tenho certeza disso, que jamais política poderia estar amantizada com a religião. Jamais, em hipótese alguma. Vocês, em casos mais graves, diria eu, vão ver o que é que está a acontecer no Oriente Médio. Vão ver. Vão lá ver como é que é feito, como é que está a ser feito. Vão ver. Não fiquem só para o que está a acontecer aqui. Vão lá ver ao Oriente Médio o que é que está a ser feito. Né? Vão lá ver. Para a zona do Afeganistão, por ali. Vão lá ver. Vão ver as notícias, né? Que provavelmente o que nos chega aqui não é nem metade daquilo que de facto está lá a acontecer. É só isso, tá? Sempre tem política no meio, tem pessoas que querem poder no meio, querem mais dinheiro, querem manter a supremacia, querem manter a superioridade, querem é sempre terras, é sempre vamos explorar, vamos invadir, vamos colonizar, né? É isso. Beijinhos. Eu já me ia embora, mas antes de eu me ir embora quero-vos mostrar aqui uma coisa que talvez não seja importante para a maioria de vocês, mas eu fiquei... é só mais uma prova de como várias questões trazidas pela religião ainda estão tão intrínsecas na nossa sociedade. Vou-vos dar aqui um exemplo. Estão a ver isto? Isto é um conjunto de cores de acrílico, em acrílico, não é? De tinta acrílica. Que eu comprei despretensiosamente para fazer as minhas pecinhas de cerâmica fria e tal e coisa, porque eu agora estou nessa também, não é? Pronto. Ok. Eu fui abrir, eu comprei esta paleta porque estas cores, porque eu fiquei apaixonada pela a cor roxa, que é só a minha cor.
e a cor de cor-de-rosa. Talvez vocês não consigam ver bem porque não quero que caia, mas esperem aí, a ver se eu vos consigo mostrar sem cair nada. Estão a ver? Pronto, ok. Talvez se vos mostrar assim, estão a ver ali? Pronto, esta claramente é a que eu mais uso. Estão a ver? Pronto. O que acontece é que eu utilizei aqui as cores e tal e coisa, há umas que eu utilizo, outras que não utilizo tanto, porque eu também não tenho assim tantas peças feitas de cerâmica que possa utilizar, mas enfim, fui ver, utilizei e tal e coisa, e um dia deste eu fui ver os nomes, entenderam? Então aqui diz, tem aqui, se calhar depois vou-vos mostrar de outra forma, mas pronto, diz assim, aqui diz white, está tudo em inglês, não é? Aqui diz white, vocês conseguem ver, certo? Pronto, depois temos aqui o preto com black, são as cores em inglês, nada por ela, é? Temos aqui o brown, ok? E depois vamos tendo aqui o cor-de-rosa com magenta, agora vocês têm que pôr o sotaque em inglês porque magenta não é, enfim, orange, que é o laranja, ok? Pronto. Entretanto, aqui são as cores normais, né? As cores normais. Entretanto, nesta paleta aqui tem uma aqui no final, estão a ver? Esta que não é o que normalmente não traz esta. Estão a ver? Pronto. E eu, isto parece-me dourado, um dourado assim meio ok, ótimo, vou levar esta paleta. Quando eu fui ver os nomes, que eu vos mostrei agora, cheguei a esta. Vocês conseguem ver o nome que está ali? Skin. Conseguem ver? Skin. Agora vocês dizem, ok Diana, mas o que é que isso tem a ver? Isto aqui é só uma das formas em como determinadas pautas, que eu não posso dizer os nomes aqui, estão intrínsecas na nossa sociedade. Porque skin quer dizer pele. Pele. E se vocês perceberem, que até quando eu fiz assim, vocês percebem que é muito parecida com a minha cor. Não é? Vou abrir para vocês verem. Aqui. Estão a ver? Ok. Automaticamente isto remeteu-me a quando andava na escola, na primária, não é? Em que nós utilizávamos, na minha escola, na minha turma não existia ninguém negro. A única pessoa que tinha uma característica diferente da maioria, ou de todos, era eu com o cabelo encaracolado, que neste momento ele não está tão encaracolado como era quando eu era criança. Eu tinha um cabelão, entendeu? Tanto é que eu tinha um monte de nomes por causa do cabelo, né? Incluindo o chamado ninho de ratos. Não sei se vocês já... Ok. Mas quem tiver passado vai entender o que eu quero dizer. E entretanto, esta cor, que para mim é bege, eu vejo esta cor como bege, nós chamávamos de cor da pele. Entenderam o ponto onde eu quero chegar aqui? Porquê que esta cor, que é black, nós chamamos de quê? Preto? Ou porque é que aqui, nesta cor, que é brown, que é o castanho, não está também como skin? Sendo que não acredito que tenham gente com esta cor assim tão... Mas vocês entenderam, não é? Pronto, espero que sim. Mas porquê que não tem? Ou porque é que esta aqui é considerada skin como sendo a única cor da pele? Ai, mas é só uma tinta. Não é. Isto aqui mostra-nos, ou pelo menos mostrou-me a mim, como está muito intrínseco ainda hoje, nos dias que correm, como nós ainda achamos que existe uma cor da pele e que a cor da pele melhor é esta, é a que é a minha. Entendeu? Ainda assim eu não sou tão branca, vamos dizer assim, como é o meu marido, que ele é mais branco do que eu, não é? É mais clarinho do que eu, vamos colocar assim, e claramente, até a palavra, não é? Claramente, quando eu andava na escola, eu era a mais escurinha, sendo eu, tendo a cor da pele. Entenderam o que eu quero dizer aqui? Então, até em coisas que à partida são simplórias, aqui diz-nos que a cor da pele que existe e que até tem nome de tinta, de cor, é esta. Entenderam? É esta cor. Então significa que as outras não são cor da pele. A camada é mais em baixo, não fiquem só por isto que eu vos estou a dizer agora, ok? A camada é bem mais em baixo. Mas eu quero que vocês entendam que as coisas
elas não são tão simplórias como parecem, ok? E não há problema nenhum se vocês despirocarem quando vocês começarem a perceber as coisas, entenderam? As coisas não são tão simplórias como parecem, elas têm uma camada ou várias camadas, e há coisas na sociedade que estão muito intrínsecas, que é este o caso, que nós não damos importância, mas que representam e demonstram, revelam o pensamento da maioria, porque isto passa batido, isto passa, é só uma cor da pele, é só uma cor, não é? É só uma cor, isso não tem, como diz o meu marido, é só um filme, não é só um filme, não é só uma cor, entenderam? Enfim, agora sim vou-vos deixar em paz, beijos!